está se desmatando, certo? Desmatamentos elevados, e embora tenha diminuído nos últimos anos, esse ano 2010 e 2011 ele vai apresentar aumento do nível de desmatamento. Então nós estamos ficando já sem ela e não estamos desenvolvendo. Ficando sem Amazônia, sem desenvolvimento. Outros países por aí ficaram sem florestas, mas ficaram ricos. Nós estamos ficando sem florestas e nos mantendo pobres. Nós não estamos, por exemplo, fazendo o DH da Amazônia bater. Por que o Brasil não tem um DH de 0,9 no Brasil, como todo um país como esse? Por que a Amazônia é um centro de valor, um repositório de maior quantidade de valor que vocês puderem imaginar? Não é uma região desenvolvida. Porque o meio natural, sozinho, sem inteligência humana, não é nada mais do que o meio natural. Quando você aplica a inteligência ali, eu falo de tecnologia, certo? Para tecnologia, educação e tal. Quando você aplica a tecnologia, você acha formas de extrair da natureza, certo? O desenvolvimento. Até hoje nós achamos formas que depredam, destroem. Mas nós temos que encontrar formas de desenvolver a Amazônia de forma positiva. E, por exemplo, o que alguns dizem, há várias teses nesse sentido, é que a Amazônia poderia ser, por exemplo, um centro de produção de biotecnologia no mundo. Agora você fala isso, Maria, não, porque o Brasil é muito pobre, não está dando muito dinheiro. Claro, é rico. Ser rico é caro mesmo. E tem que gastar com isso. Você pega, por exemplo, os 4 setores da Revolução Industrial de hoje, que estão vivendo, telecomunicação, biotecnologia, robótica e informática. Tá certo? O Brasil não é ponto em nenhum. Não é ponto em nenhum. Certo? O Brasil não é ponto em telecomunicações, em informática. Informática nós perdemos para a Índia. Entendeu? Não é dizer que perde para os Estados Unidos, nem para a Europa não, nem para o Japão não. Nós perdemos para a Índia. Aliás, diga-se, a Índia é um dos países que mais desenvolve nesse sentido. Se você chegasse na Índia há 20 anos e dizer assim, há 30 anos, olha, vamos transformar a Índia no segundo maior produtor de software e hardware do mundo, perdendo para os Estados Unidos. Se pensasse como alguns brasileiros pensam, não, isso é muito caro, tem condições não, a gente é muito miserável. A Amazônia tinha sim condições, a matéria-prima está toda lá. A população do outro lado, com inventividade, com vontade, está toda aqui. Entre a população e a matéria-prima falta a ação de Estado que prepara a população para desenvolver a Amazônia. E seu desenvolvimento tem que ser diferenciado mesmo. Nós não podemos chegar lá e meter cidades e mais cidades, não. Temos que desenvolvê-la diferenciadamente. Tem que levar infraestrutura também, mas com esse negócio, vamos botar assim, onde for necessário hidrelétrico, onde for necessário uma estrada. Mas vamos criar para as demais áreas políticas sérias de manutenção, mas não só para a árvore ficar lá em pé, observando o sol, não. Para a gente entrar naquela floresta, para extrair dela um material biológico que pode nos transformar num centro farmacêutico, por exemplo, no mundo inteiro. Por que não? Isso é possível. Basta que nós tenhamos tecnologia de desenvolvimento. Agora, quando eu falo isso por aí, o povo quer que eu disse que eu quero destruir a Amazônia. Não, não quero destruir a Amazônia. Nem depende do meu querer. Só acho que ela deve ser desenvolvida de forma inteligente. Né? E é claro que é um valor até maior do que qualquer outra coisa, qualquer outra região do mundo. O meio ambiente é fundamental. E o agronegócio é mesmo tão ruim que deve ser demonizado? Pergunta a Marina Silva o que é, né? Bem, sobre isso, do agronegócio, eu acredito que eu já tinha falado, na questão da importância da relevância que ele tem, inclusive, na nossa região, certo? Vamos aí pra frente. É massa, não? Aí o questionamento. E se eu fosse professor de algum de vocês agora, vocês vão sofrer com isso, viu? Posso ir pra frente. Sorte de vocês. A forte, isso aí foi o questionamento que permeou isso. A forte expansão do capitalismo, ocorrida a partir da década de 90 no mundo, e o Brasil se inseriu. Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que inseriu o Brasil na globalização. Ele fez o famoso consenso de Washington, inseriu o Brasil na globalização. Impõe às legislações novas conformações que visam facilitar a reprodução do sistema neoliberal. Em palavras mais simples, você precisa de ter legislações que facilitem as atividades econômicas. Tem que ter, certo? Se você quiser se desenvolver. Você não pode ter legislações que depredam, que destroem, que provocam mal, não. Mas você tem que ter legislações que facilitem o desenvolvimento. Por quê? A legislação tributária, por exemplo. No Brasil é uma loucura você pagar imposto. É difícil pagar imposto no Brasil. Você tem o dinheiro que quer pagar e você não consegue. Porque a legislação é confusa. Certo? A legislação, por exemplo, administrativa. A máquina pública brasileira é muito burocrática. Então ela perde tempo em alguns momentos. Precisa ser destravado. Também, agora, você vai sempre trabalhar com dois valores. Se você desburocratizar a máquina pública, você vai facilitar a corrupção. Nenhuma nem outra é desejável.
achar o caminho do meio, certo? Então você tem que achar legislações que facilitem o desenvolvimento da atividade econômica. Foi assim, por exemplo, com a legislação trabalhista. Aqui no Brasil não houve muita flexibilização, mas na Espanha não tem 20% de desemprego, o trabalhador não tem metade dos direitos que nós temos aqui no Brasil. E lá na China, por exemplo, trabalhador nem trabalhador é escravo. Certo? O cara que ganha R$120 por mês para trabalhar 12 horas, sem hora extra, sem fundo de garantia, sem nada, sem direito trabalhista, é escravo. É também assim com a legislação ambiental, digo, essa legislação aqui, ela é uma imposição do momento em que o Brasil vive. O Brasil está sendo puxado para o crescimento, está querendo facilitar seu crescimento e não está sabendo achar o caminho do meio, é isso? O relatório de Aldo Rabelo, uma tentativa de flexibilização das normas ambientais. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas do próprio código que... três conceitos que foram assim a base do conflito. O conceito de APP, a área de preservação permanente, que é uma área protegida, coberta ou não, com vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O que são APPs? São as margens dos rios, certo? Aqui no artigo 8º. São as margens dos rios, 30 metros, de 30 a 500 metros a proteção, são as áreas nascentes, são as restingas, tá certo? São os morros. Então essas áreas que são sensíveis são áreas de proteção permanente. Você não pode fazer nada lá, você tem que preservar. E isso é um conceito cientificamente já consagrado. Laterais de rios, certo? Margens de rios, nascentes e morros não podem ser ocupados. Se ocupar, acontece o que está acontecendo no Brasil todos os dias, tá certo? Se o Brasil fosse o tamanho do Japão, tudo bem, mas o Brasil é o tamanho do mundo, tá certo? Nós não precisamos ocupar topo de morro. Nós não precisamos ocupar a margem de um rio. Ir para dentro de um rio, como aqui, tem bairro aqui no Alto da Conceição, se vocês pegarem ali e forem lá, veem que o bairro é dentro do rio. Não precisa disso. No Brasil não precisa. Ainda mais Mossoró, um município de 2 mil quilômetros quadrados. 2 mil quilômetros quadrados dá para você construir à vontade. Certo? Então isso é um APP, certo? Aí o que mais? Passa aí. Aí o outro conceito é conceito de reserva legal. É uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 13, digo já qual é, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, o abrigo e a proteção da fauna silvestre e a flora nativa. Vou traduzir isso aí. A área de proteção permanente, qual é o artigo 13? A área de proteção permanente, não. Reserva legal é a área dentro de um imóvel rural que o governo diz, o imóvel é seu, agora você não pode construir dentro daquela área. Por exemplo, 80% de quem tem um terreno na Amazônia, certo? Não pode ser construído. 35% do imóvel no Cerrado, você tem um imóvel com 100 hectares, 35 deles, continha fácil, né? 35 deles, tá certo? Esses hectares não podem ser movidos. Veja bem, a área de reserva legal e a área de proteção permanente no código atual não se conjugam. Como assim, professor? Se eu tiver um terreno que passa um rio, eu tenho que manter a metragem do rio sem mover. E além disso, eu tenho que preservar o percentual que a lei manda. Então, uma não é conjugada com a outra. Por exemplo, na Amazônia, em alguns lugares você tem terrenos com 92% de intocabilidade. 20% do imóvel situado nos Campos Gerais e 20% do resto do Brasil. São os percentuais que não podem ser movidos. O que mais? E o conceito de área rural consolidada? Menino, o Rabelo quase apanhava por causa disso. O que ele disse aí? Área de imóvel rural com ocupação antrópica, humana, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrosilvo pastorismo. Foi o que ele disse. Área de imóvel rural, área consolidada, mesmo que em APPs ou que em reservas legais, são consolidadas. É o que na época a imprensa chamou de anistia para quem já desmatou. Tá certo? Tá frente aí. Aí quais são as flexibilizações que estão no código? Olha o que tem no código, algumas coisas. Anistia, concedida no próprio conceito de área consolidada, anistiou-se quem já desmatou. Possibilidade, isso aí, Maria, Dilma disse que vai vetar isso aí. Possibilidade que o órgão estadual de meio ambiente tem de autorizar mais desmatamentos na Amazônia. Olha como a lei é interessante. Ela diz assim:
80% da terra na Amazônia, de quem tem um terreno na Amazônia, 80% não pode ser mexido. Agora, se nesse estado tiver um órgão estadual, que aqui nós chama-se IDEMA, não é? O IBAMA estadual, certo? Se aí tiver um órgão estadual e esse órgão quiser autorizar, mediante alguns requisitos que o código põe, ele pode autorizar o desmatamento mesmo em áreas de reserva legal. Por que Dilma disse que vai vetar isso? Porque os ambientalistas são contra isso. Porque eles dizem que os estados são mais suscetíveis à pressão dos pluralistas. E são. É claro que o estado de Mato Grosso tem interesse em se desenvolver. E é claro que isso aí pode gerar uma catástrofe, não é? Isso também pode gerar uma... É claro que eu acredito que o órgão, embora a lei tenha algumas amarrações aqui, eu acredito que o órgão estadual vai facilitar a diminuição da reserva legal. Olha essa outra aqui como é bem interessante. Permissão de supressão de vegetação de mangue em áreas urbanas quando houver interesse social. A lei só diz isso. E diz que órgão municipal e estadual dirá o que é interesse social. Então basta a Fafá assinar alguém escrever um papel para a Fafá assinar, dizendo que é interesse social, ela assina e pronto. É interesse social. Mossoró não tem mangue. Mas, por exemplo, João Pessoa, gostaria de ter a vontade de conhecer recentemente, é uma cidade que tem muitas áreas de mangue que estão protegidas. Mas que, como estão em bairros ricos da cidade, como Manaíra, tem uma pressão, certo, imobiliária enorme para levar crescimento para lá. Quer dizer, se o prefeito de João Pessoa achar que é interesse social, ele faz um decreto, segue um ritmo que tem aqui, né? Segue um ritmo que tem aqui, aí ele é interesse social e autoriza a supressão da vegetação. Não conjugação em alguns casos das áreas de APPs e de reserva legal. Como assim? É que APP, falei para vocês, e reserva legal não se mistura. Mas tem casos em que a lei permite que você já tem aqui a margem de um rio, essa margem de rio já dá 20% do seu terreno, então 60% aqui da APP, se for da Amazônia, da reserva legal você mantém. E aqueles 80% deixa para lá, certo? E se eu quiser diminuir também eu vou e diminuo. Então você não conjuga as duas coisas, você gera mais desmatamento. Aí esse aqui é o último, os artigos 27 a 29 do relatório, que Dilma já disse que vai vetar todos, se sair assim, autorizam a supressão da vegetação nativa para uso alternativo do solo, que eu não sei o que é. O uso alternativo do solo, eu sei o que é roupa alternativo. Agora, o uso alternativo do solo, eu não sei o que é. Certo? O texto também não conceituou o que é uso alternativo. E dizem que vai sair um decreto um dia do governo, dos governos estaduais, dizendo que é uso alternativo em cada estado. Certo? Desde que o imóvel esteja registrado nesse cadastro aí. Tá certo? Portanto, pessoal, essas são as flexibilizações que eu passei assim, bem rápido, porque teve tudo o tempo, eu já estourei o tempo aqui. Agora, tem mais uma lição, eu acho que não. Pronto. Assim eu concluí. Muito obrigado. Certo? Nós temos ainda alguns minutinhos para, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. Alguém? Raul, deixa. Algum corajoso ou corajosa? Raul. Pessoal, o professor já está informando que está com uns brindes aí para sortear. Para quem quiser pergunta. Fazer. O que é o meio ambiente? Vale, meu Deus. Esse ambiente aqui é Jaúde, por exemplo, também. Quero fazer uma pergunta. Raul, eu quero saber o que você mudaria no Código Florestal. A gente era para ter combinado para a pergunta não vir muito difícil. Né? Assim, de início você vai falar a esse relatório, eu sou a favor de 80% do que tem nele.
certo? Algumas dessas flexibilizações que eu falei para vocês aqui, eu sou contrário. Por exemplo, o uso alternativo de solo, uma alternativa de desmatar mesmo. O que é que eu mudaria, tá certo? Nesse código florestal? Eu colocaria APP, no caso, as APPs, certo? Eu colocaria um pouco mais de rigidez no tratamento. Por quê? No artigo 8º, tá certo? 9º e 10º, ele tem dizendo o que é APP. E mais na frente ele vai dizendo quais são as situações em que você pode destruir a APP. Destruir o termo que os ambientalistas usam. Algumas dessas situações eu sou particularmente contrário, tá certo? Por exemplo, a história do uso alternativo do solo. Eu acredito que isso é uma coisa que precisava, se a lei for dizer que em caso de uso alternativo você pode suprimir, tá certo? Ela tem que dizer o que é esse uso alternativo, certo? Como você falou que nesse Código Florestal tem coisas que até parece que foi o Paulo que colocou, eu gostaria de saber assim, de alguns artigos que poderiam trazer mais danos à floresta. Certo. Olha aqui, os artigos 27, 28 e 29. São 3 dos artigos considerados como campo todo, entendeu? Vou ler aqui, por exemplo, o artigo 27. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo, tanto de domínio público como de domínio privado. Então, há uso alternativo do solo para domínio público e domínio privado. Uso alternativo para domínio privado, replantação, dependerá do cadastramento do imóvel no cadastro ambiental rural, que trata o artigo 30, e da prévia aprovação pelo órgão estadual competente pelo CISNAM. Deixa eu traduzir. A lei criou um cadastro ambiental rural. A lei não, o projeto cria um cadastro ambiental rural. Esse cadastro é o seguinte: eu tenho uma terra, vou lá e cadastro. Você lê o artigo 30, o artigo 30 não tem nenhuma exigência. Você vai lá e cadastra sua terra, certo? Quando você termina de cadastrá-la, você fica passível a escolher uma parte dela em área de reserva legal. E nessa área você vai dizer: aqui eu vou desenvolver um uso alternativo, certo? E desmata. Eu, por exemplo, tenho uma posição seguinte: eu acho que quem já desmatou realmente, mas não é, vamos colocar as coisas de forma bem clara para não pensar que eu sou destruidor do meio ambiente, que eu tenho essa forma incorreta. Por exemplo, você pega no Rio Grande do Sul, que foi uma coisa que o governador do Rio Grande do Sul falou com muita propriedade. Lá faz pelo menos 300 anos que ele desenvolve produção de uva, vinhedos e tal.